Foi ministro da Presidência no governo de José Sócrates. Desde maio do ano passado, Pedro Silva Pereira é eurodeputado. No Parlamento Europeu, o socialista dedica-se aos assuntos constitucionais, à área do comércio internacional e do desenvolvimento. Em entrevista aos europeus, disse que pretende cumprir o mandato de 5 anos em Bruxelas, afastando um regresso a Portugal para integrar um eventual governo socialista. Antes de mais, seja bem-vindo ao programa Os Europeus. Os portugueses estão muito familiarizados consigo. Durante o último governo socialista ouviram-no bastantes vezes. Na altura era ministro da Presidência, agora é vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, eurodeputado. Estamos a falar de desafios muito distintos ou há aqui pontos comuns entre estes dois cargos? Bom, com certeza que são funções políticas muito diferentes, mas verdadeiramente são várias trincheiras do mesmo combate. Aqui no Parlamento Europeu nós estamos a falar de uma trincheira importante, porque realmente muito daquilo que é a orientação política dos nossos governos com impacto na vida dos cidadãos é decidido aqui em Bruxelas. E eu creio que o combate que o Grupo Socialista aqui trava, no sentido de haver uma reorientação das políticas europeias, particularmente das políticas orçamentais, isto é, do ritmo, do tom com que a Europa respondeu à crise financeira, é um combate decisivo. O facto de terem integrado a lista às eleições europeias acabou por ser um reconhecimento do seu trabalho. Aliás, era deputado também na Comissão dos Assuntos Europeus no Parlamento, na Assembleia da República. Ter integrado esta lista foi o reconhecimento do seu trabalho ou, de certa forma, também António José Seguro gostaria de vê-lo um pouco mais afastado da vida política em Portugal? Não, eu penso que, aliás, todas essas controvérsias já lá vão. O que sinto é que a lista que o Partido Socialista apresentou, como aliás creio que se está a confirmar aqui, é uma lista à altura de manter um nível elevado de desempenho. Qual é que foi a grande mais-valia que trouxe? Bom, e sobre a mais-valia, certamente ninguém é bom juiz em causa própria. Agora, os meus domínios de empenhamento aqui em particular é realmente na Comissão de Assuntos Constitucionais, onde nós discutimos a questão do déficit democrático, do funcionamento de toda esta máquina das instituições europeias. Em segundo lugar, o domínio do comércio internacional, que é uma área de agenda muito desconhecida em Portugal, mas muito importante. Hoje, depois do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu tem um poder decisivo quanto aos acordos internacionais em matéria de comércio que a União Europeia celebra. Estão neste momento em discussão importantíssimos acordos com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Japão, com várias regiões do mundo, com enorme impacto para a economia. Que é um dos acordos em que está também envolvido. Eu sou o relator do Parlamento Europeu para o acordo com o Japão e certamente esse é, a seguir ao acordo com os Estados Unidos, o dossiê mais importante da agenda do comércio internacional. Quando acabar o seu mandato, no final dos 5 anos, o que é que espera ter concretizado aqui? O que eu espero, sobretudo, é ter contribuído para uma União Europeia mais democrática e, portanto, em que este pilar democrático seja valorizado no funcionamento das instituições, porque essa é, porventura, a maior ameaça ao projeto europeu. E depois o que espero é lutar pelos interesses de Portugal na construção europeia. E eu creio que aqui o contraponto com a ação do Governo é muito importante, porque, infelizmente, nós temos tido um governo do lado errado destes equilíbrios, muito alinhado com os interesses e com a orientação política da Alemanha, completamente divorciado daquilo que seriam os nossos próprios interesses. Vimos isso agora no modo como o governo entrou em defesa da Troika, depois do Sr. Juncker ter reconhecido que a Troika tinha atentado contra a dignidade dos países intervencionados. Está a falar das questões governamentais. Tem saudades do Poder Executivo? Não tenho particulares saudades do Poder Executivo. Foi uma experiência que foi importante fazer na minha vida. Mas que é mais imediata, não é? É diferente, como lhe digo, eu vejo isto como trincheiras diferentes do mesmo combate. Em novembro passado estava no Parlamento Europeu, quando soube da detenção do engenheiro José Sócrates, e na altura falou de um sentimento de profunda tristeza. Esse sentimento ainda o acompanha? Bom, naturalmente que sim, eu tenho uma relação de amizade com o engenheiro José Sócrates e espero que a inocência dele possa vingar no desenvolvimento do processo.
O seu percurso político acaba por estar muito ligado também ao do engenheiro José Sócrates, aliás, desde o governo de António Guterres, quando era assessor jurídico na Secretaria de Estado do Ambiente. De certa forma, esta tensão acabou também por manchar o seu percurso político ou afetá-lo de alguma forma? Não tem nada a ver. O processo diz respeito a ele. E a minha intervenção política diz respeito ao Partido Socialista, ao projeto do Partido Socialista. É com ele que eu me identifico e, portanto, não há aqui nenhuma vinculação pessoal no meu trajetório político. A minha trajetória política corresponde à minha adesão ao projeto político do Partido Socialista e isso independentemente das lideranças de cada momento. Portanto, o engenheiro José Sócrates, a atenção dele, nada afeta o seu trabalho aqui no Parlamento Europeu? Questionam-no sobre isso, por exemplo? Não, aliás, porventura é a primeira vez que alguém me pergunta sobre isso aqui no Parlamento Europeu, o que é um bom sinal. Quer dizer, nós aqui temos uma intervenção política relevante que vale por si próprio e eu às vezes reparo que, se nós olharmos para o tratamento que a comunicação social faz dos temas europeus, que ele é um pouco pobre em Portugal, apesar de nós sermos o país que tem os noticiários televisivos de 1h30, que é uma coisa que falta compara. Europa em Acho que Portugal. falta muito Europa no nosso noticiário televisivo. Parece que alguém decidiu que a Europa não é assim tão importante. E como é que, enquanto político, tenta também inverter essa tendência? Bom, nós, sobretudo, aquilo que está ao nosso alcance de fazer é procurar comunicar, aproveitar as oportunidades. Olha, a SIC está-me a dar uma oportunidade agora de comunicar com os cidadãos, dizendo aquilo que aqui acontece, aquilo que fazemos, e esse é o trabalho cotidiano que um deputado ao Parlamento Europeu deve fazer. Põe a hipótese de voltar, por exemplo, a Portugal num eventual governo socialista após as eleições? Eu, na minha vida política, nunca fiz cálculos sobre o futuro. Estou agora muito empenhado em cumprir a missão que aqui tenho no Parlamento Europeu. Quer ficar os 5 anos? Que está muito ligada realmente a estas questões dos assuntos constitucionais, do comércio internacional e também do desenvolvimento. Eu sou relator do Parlamento Europeu para a posição da União Europeia a propósito do financiamento do desenvolvimento e depois a decisão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Portanto, aqui o Parlamento Europeu dá-nos essa possibilidade de participar num debate à escala global e de travar o bom combate. E, portanto, eu não tenho nenhuma nostalgia de um outro terreno, porque aqui é um espaço de intervenção politicamente muito relevante. Para si é ponto de honra ficar os 5 anos do mandato? Não, deixa de ser. Eu fui eleito para 5 anos e conto cumprir o meu mandato. O que tem-se escrito sobre a Grécia, o que é que lhe parece esta questão da forma como têm sido conduzidas todas essas negociações? Têm sido conduzidas de forma justa para a Grécia ou há aqui também uma certa reminiscência daquilo que foi a própria negociação do memorando de entendimento português? Houve, da parte dos parceiros europeus, com certeza houve também muito irrealismo da parte da agenda muito ilusória e até demagógica do governo grego. Isso não está em causa. Mas isso não significa que o acordo a que se chegou seja um acordo suficientemente positivo para o virar de página de que a Grécia precisa. E nesse sentido, creio que pode ter sido uma oportunidade perdida. E quando isso acontece, quem ganha são os extremismos anti-europeus, porque a percepção que se tem, o sentimento que se tem, é que os eleitores gregos votaram de uma maneira e, afinal de contas, o governo parece que está a ser obrigado a governar de outra. E este sentimento de claustrofobia democrática acabará sempre por ser uma ameaça séria para o projeto europeu. E tem percepção do que é que os portugueses acham desta situação? Se estão ao lado do governo ou ao lado Bom, eu creio que a minha percepção sobre a leitura que os portugueses fazem é de total incompreensão com a atitude do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças a propósito da Grécia. Quer dizer, ninguém compreende que Portugal seja o campeão da exigência com os gregos, isso é um absoluto nonsense, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido para a Grécia nem para Portugal, porque Portugal teria a lucrar com um acordo mais de flexibilidade orçamental para a Grécia, mais amigo do crescimento e do emprego. Mas acha que os portugueses percebem qual é que é neste momento a alternativa também do Partido Socialista? Bom, ainda vai correr alguma água debaixo das pontes até ao momento da verdade, mas eu creio que as sondagens continuam a indicar consistentemente o Partido Socialista como o partido mais votado, mesmo contra uma direita coligada.
E, portanto, isso significa que o próximo Primeiro-Ministro será outro. E os portugueses têm boa razão para fazer esse juízo. Não fecha portas a integrar um eventual governo socialista? Sabe, isso andar a abrir e fechar portas não faz muito o meu estilo. Já lhe disse, o meu propósito é cumprir o mandato para o qual fui eleito. Muito obrigada. Obrigado.